Oi, gente! Olha só, hoje quero compartilhar com vocês coisas que eu aprendi chegando nos meus 40, que eu gostaria de ter aprendido lá com 20 anos, que com certeza minha vida teria sido muito mais fácil. Pra quem não sabe, eu vou fazer 40 anos esse ano, tá bem pertinho a data. E nesses últimos anos eu venho tentando desenvolver algumas habilidades que eu deveria ter desenvolvido lá atrás, nos meus 20, como eu falei pra vocês. Mas claro, tem sido um processo, mas que tem facilitado a minha vida e que teriam facilitado lá nos 20 anos, com certeza também. A primeira, você não precisa ter tudo resolvido. O que acontece? Quando a gente chega ali nos 18, 20 anos, depois que tu termina o ensino médio, pra quem tá nessa fase deve entender isso. Tu passa a sofrer uma pressão, especialmente da tua família e da sociedade, para que tu decida o que tu vai fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Em que faculdade que eu vou entrar? Qual rumo de carreira eu vou tomar? Gente, 20 anos. Hoje eu com 40 eu posso dizer isso. 20 anos é muito cedo para tu decidir o que tu vai fazer o resto da tua vida. Eu hoje com 40 anos não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda. Ou melhor, eu não sei como eu quero terminar ela. Tô falando em relação à questão profissional. Então, assim, ó, com 20 anos, tu tem muito caminho pela frente. Tu não precisa ter definido o que tu vai fazer pelo resto da tua vida. Tu precisa, na verdade, na minha opinião, se eu tivesse aprendido isso lá atrás, aproveitar esses teus 20 anos para viver, para experienciar, para te conhecer. Porque tu te conhecendo, tu vai saber para que lado, para que rumo tu vai tomar. Ah, eu vou ser da área da comunicação. Não, talvez eu sou mais de exatas. Talvez tu tenha uma ideiazinha aí dentro da tua cabeça com 20 anos. Mas a gama é muito ampla. Tu tem áreas que tu consegue trabalhar várias características integradas. Uma característica mais analítica, uma característica mais emotiva. Então tu precisa te conhecer para então tu definir o que tu vai fazer lá para frente. Compartilhando a minha história, quando eu terminei o meu segundo grau, na época a gente chamava de segundo grau, hoje é ensino médio. Fazer faculdade, vamos lá. Que eu decidi fazer? Fui para RP, Relações Públicas. Porque eu sempre me achei uma pessoa super comunicativa, gostava, mas ao mesmo tempo eu gostava de ser a diferentona. Então, assim, todo mundo ia para quê? Para PP, Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Óbvio que eu não ia fazer o que todo mundo fazia. Então, eu fui para Relações Públicas, que eu nem sabia exatamente do que se tratava. Fiz a faculdade por 2 ou 3 semestres. É claro que eu não me identifiquei, porque eu não sabia nem do que se tratava na época. E daí me apareceu a oportunidade de ser comissária de bordo. Para quem não sabe, eu sou comissária de bordo há quase 20 anos. Então, desses meus 40 anos, eu tenho 20 anos de bagagem de comissária de bordo. E essa profissão me trouxe tudo que eu sei hoje. Toda essa desenvoltura, essa forma de falar com as pessoas, ela me fez crescer absurdamente. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Que eu compartilho muito com outras pessoas, eu tenho um círculo de convivência muito grande e a gente percebe que pessoas, às vezes, de 60 anos ainda não têm definido o que vão querer fazer. Não é que não tem definido o que vão querer fazer, mas ainda às vezes diz assim, eu vou vivendo a vida do jeito que ela aparece pra mim, porque nós somos seres humanos, nós somos seres mutáveis, a nossa cabeça, o nosso interior tá sempre mudando, tá sempre descobrindo coisas novas. O mundo sempre vai te oferecendo oportunidades novas, que as pessoas às vezes com 40, no meu caso, 50, 60, não sabem qual direção tomar, qual oportunidade do mundo usar, que o mundo oferece, por que tu com 20 anos tu te sente pressionado a tomar essa decisão tão objetivamente? Então aproveita, como eu falei, esse teu período para te conhecer, para experienciar e para buscar oportunidades, para experimentar de tudo um pouco, para tu ver aonde tu vai querer botar toda a tua energia pelo resto da tua vida. Segunda lição, disciplina vale mais que motivação. Não espera tu estar motivado para fazer uma coisa. Não espera tu estar motivado para ir para a academia. Não espera tu estar motivado para ir trabalhar. Me conta aqui, tu tá motivado para ir trabalhar? Tu estava motivado para ir trabalhar hoje de manhã quando tu acordou? Eu não estava motivada para ir treinar hoje de manhã. Meu Deus do céu, zero vontade hoje. Mas o que eu fiz? Usei a minha disciplina e fui lá treinar. Quando eu saí do treino, eu saí feliz. Por quê?
Porque sim, a disciplina vale muito mais que a motivação. E a consistência, consequentemente. Eu falo isso muito pro meu filho. Eu falo pra ele, às vezes tu pode não ser a pessoa mais talentosa em determinada coisa, mas se tu tem constância, a constância vence o talento, porque tu pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Mas se tu tem disciplina para manter a constância numa coisa, tu vai adquirir habilidades que as pessoas com às vezes muito talento naquilo acabam não desenvolvendo, acabam até perdendo. Por quê? Porque não tem a constância. Isso assim, ó, como eu falei, é em relação à saúde, em relação ao trabalho, e a tua rotina de desenvolvimento pessoal, tudo. Tenha disciplina e mantenha a constância. Todos os dias. Escolhe aonde tu vai pôr essa tua energia, aonde tu vai pôr essa tua disciplina e mantenha a constância, que tu vai ver o salto exponencial que tu vai dar em relação àquela escolha que tu fez. Terceira lição, você é a média das pessoas com as quais você convive. No último vídeo eu falei como é importante, até vou deixar o link aqui do último vídeo que vale a pena assistir. Eu falei como é importante a gente escolher bem as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente tem 20 anos, a gente não acredita muito nisso. Porque assim, ó, a gente busca pessoas para socializar. Ah, bora fazer festa, eu quero uma pessoa que seja uma boa parceira de festa, que aceite todas as loucuragens que eu queira fazer, que me leve para as loucuragens dela. Eu até estava escutando um vídeo agora de uma pessoa que falava que ela convivia muito com pessoas que usavam drogas, né? E ela falou que se ela não tivesse tido a consciência, a disciplina de se afastar dessas pessoas, ela provavelmente teria entrado nesse mesmo círculo de vícios. Porque sim, tu é a média das pessoas com as quais tu convive. E assim, ó, eu escutei uma frase que às vezes sacrificar as pessoas significa não sacrificar o seu futuro. Eu até hoje, recentemente, tive uma experiência de sacrificar algumas pessoas na minha vida. E eu vi o quanto isso me fez evoluir como pessoa, porque me tirou daquele círculo de comportamentos que eu estava. Porque, de novo, você é a média das pessoas com as quais você convive. E eu estou botando outras pessoas dentro da minha vida que estão me fazendo evoluir absurdamente. 4, e talvez o mais polêmico, dinheiro importa sim. Gente, quando a gente tem 20 anos, a gente acha, ou eu achava, talvez essa nova geração tenha uma mentalidade um pouco diferente, né? Eu espero que sim. Deixa pra ver o dinheiro, o que a gente pensava? Deixa pra ver o dinheiro mais lá na frente. Agora eu vou aproveitar, eu vou gastar, meu primeiro salário, comecei a ganhar R$1.000 aqui, vou comprar um iPhone, parcelar em 10 vezes e vou gastar o dinheiro ali. Mas, gente, o dinheiro, ele traz segurança, ele traz estabilidade. Então, foque a tua energia em buscar novas formas de ganhar dinheiro, aprender sobre educação financeira, contratar um bom planejador financeiro, estudar sobre dinheiro, estudar sobre investimentos. E não estou falando estudar para trabalhar com isso, não, mas para desenvolvimento pessoal, para o teu conhecimento. Porque isso lá na frente vai fazer uma mudança gigantesca. Se eu tivesse me preocupado com isso lá atrás, hoje não mais porque eu estou conseguindo me organizar, mas quando eu me divorciei, eu não passaria pelos milhões de perrengues que eu passei. Porque até compartilhando um momento meu, quando eu me divorciei, eu brinco que o que eu fazia? Eu só passava o cartão, eu só gastava. Quando o cartão tava ali no limite, meu ex-marido dizia assim, Jéssica, deu, chega. Eu nunca fui uma pessoa que gastou absurdo, mas eu não me preocupava com os valores. Eu não sabia nem quanto eu gastava, eu não sabia o quanto eu gastava, aonde eu gastava, nada disso. Então, se eu tivesse tido essa noção lá nos meus 18, 20 anos, inclusive a minha escola, ela dava um curso de educação financeira que eu caguei pro curso. Nem aí, se eu tivesse me preocupado com isso lá atrás, eu não teria passado pelo tanto de perrengue que eu passei, porque eu me divorciei, eu continuei gastando, como eu sempre gastava, como eu não tinha noção nenhuma de quanto eu gastava, aonde eu gastava, para onde ia o dinheiro, os custos que a minha casa tinha. Eu continuei gastando. Quando veio aquela primeira fatura do cartão, eu falei, socorro, Deus, o que é isso?
Então, assim, ó, de novo, foque nessa coisa, porque dinheiro importa sim. Dinheiro compra segurança, dinheiro compra liberdade. É aquela história, né? Aquela brincadeira. Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, tá? E o dinheiro hoje, ele é um dos principais motivos das grandes brigas, das grandes separações. Então, assim, ó, educação financeira é um passo muito importante, uma lição muito importante que tu como jovem, tu deve buscar. E se tu não é jovem, busque agora que ainda dá tempo, viu? Quinta lição, o seu corpo vai cobrar aos 40 o que você fez lá aos 20. Eu falo que eu tive muita sorte, por um lado, de ter me casado com 25 anos. Porque se eu não tivesse me casado com 25 anos, provavelmente seria a pessoa mais perdida, mais porra louca que tu conhece. Porque eu sempre gostei de uma festa, sempre gostei de uma balada, sempre gostei de uma cachaça. Sempre gostei de aproveitar a vida, né? Vamos lá, convenhamos. E se eu não tivesse conhecido meu ex-marido, isso de bom ele me trouxe, eu teria me divertido muito mais. E eu não sei aonde o meu corpo teria parado nesse caminho. Talvez hoje estaria se cobrando muito mais. Então, a partir do momento que eu conheci ele, comecei a me relacionar com ele, eu dei uma brecada, né, nas minhas loucuragens de adolescente. Então eu acho que o meu corpo acaba não se cobrando tanto hoje. E depois que eu me divorciei, olha que louco, tá tudo ligado ao meu casamento. Depois que eu me divorciei, eu busquei uma válvula de escape. E sim, eu tive a fase de luto, onde eu aproveitei horrores, né, fiz festa, curti, mas a minha grande válvula de escape, ela continua sendo, e eu descobri, e eu ainda vou compartilhar isso com vocês, é a atividade física, é a corrida. É onde eu fujo do meu mundo e vou ao mundo paralelo. Eu brinco, gente, eu tô em Nárnia agora, não me irrita, não me incomoda, não me tira do meu mundinho de Nárnia, porque eu preciso desse meu mundinho. Mas voltando para a questão do corpo, eu acho que o meu corpo, hoje com quase 40, não se cobra tanto por causa disso, porque eu tive uma rotina relativamente saudável depois que eu conheci ele, e a minha grande válvula de escape do divórcio, dos meus problemas que eu tive depois, foi a atividade física. Então eu consegui manter uma regularidade, apesar de às vezes ter a minha ressaca de corrida, que eu brinco, ressaca da atividade física, mas eu sempre me mantenho muito ativa. Então, de novo, a atividade física, o exercício, a boa alimentação, ela é essencial. Então, começa a pensar isso aí quando tu tem os teus 20 anos. Se tu já tiver aqui, que nem eu, nos 40, não tem problema. Nunca é tarde demais. Mas tu vai sentir um pouquinho mais até engrenar. E a última lição, mas não a menos importante, ou talvez a mais importante. Ninguém está pensando tanto em você quanto acha que está pensando. Caramba, como a gente tem a mania de achar que todo mundo tá muito preocupado contigo. Ai, socorro. Um monte de gente não vai na academia porque pensa assim, meu Deus, eu vou entrar na academia, todo mundo vai ficar me olhando. Ai, que vergonha. Cara, o povo tá nem aí pra ti. Muitas vezes a galera tá com seu fone de ouvido lá, pensando muito mais nos problemas dela do que preocupado contigo. Ou pior ainda, tá pensando que o outro tá pensando dela. Que na verdade ninguém tá nem pensando em ninguém. Então para de te colocar numa situação de que tá todo mundo muito preocupado com o que tu tá fazendo. Quando eu resolvi criar esse canal aqui, a grande preocupação que a gente tem é essa, né? Ai, o que o outro vai pensar de mim? Cara, muitas vezes o outro não tá nem pensando nada. E também, se estiver pensando, não dá ênfase ao que o outro está pensando. Então é isso. Perder o medo de fazer as coisas sozinha, perder o medo de ir em lugares, perder o medo de levantar a mão para perguntar alguma coisa quando tá na dúvida. Porque pior que não saber é ficar na dúvida, é não ter coragem para perguntar. Gente, a gente tem que ser humilde para baixar a cabeça e dizer, eu não sei tal coisa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou descobrir? Pergunta. Manda um áudio para aquela tua amiga e pergunta, como é que eu faço tal coisa? Ou, na sala de aula, levanta a mão e pergunta. Gente, é pior ficar na dúvida. Então, vamos parar de pensar o que... se preocupar tanto como os outros estão te vendo, que na verdade os outros não estão aí muito se importando. E outra, às vezes tu vai lá, vai fazer, vou dar o exemplo de perguntar alguma coisa, vai fazer uma pergunta que no teu ponto de vista é besta, a pessoa não vai nem perceber.
Ou assim, de repente vai pensar na hora, ai, como é que ela não sabe isso? Depois já nem tá mais lembrando. Então te preocupa contigo e não com o que o outro pensa de ti. Gente, é isso. Eu espero que essas lições que eu estou trazendo comigo tenham sido válidas e que sejam válidas dentro da tua vida. Se tu tiver 20 anos e se tu tiver aqui nos 40, que nem eu, na casa dos 60, vão ser válidas também. Ajusta elas na tua realidade, essas lições, e tenta inserir elas no teu dia. Tá bom? Beijo!